Olá, esse é o podcast Força SUS Floripa. Meu nome é Igor Chaves, sou médico de família, integro a rede municipal de Florianópolis e hoje o nosso tema é saúde mental. E para tratar de saúde mental e qualidade de vida das pessoas, eu trouxe pessoas maravilhosas aqui que vão se apresentar, mas que de antemão eu já queria falar sobre elas, que é o Felipe Brunholi, psicólogo da rede, trabalha no CAPS, grande militante da saúde mental do município, e a Maria Estela Conceição, a Estelinha. Estelinha, tem uma história, trabalhou como agente comunitária de saúde, militante de movimentos sociais, trabalhou no Conselho Municipal de Saúde e hoje é uma usuária do sistema, vai falar um pouquinho da sua história também de vida e que é um prazer para mim, uma honra ter a Estela hoje aqui. Começamos pelo Felipe, depois a Estelinha se apresenta. Bom, fala um pouquinho da sua história de vida, Felipe, já aproveita. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite, a oportunidade de estar falando sobre isso. Bom, eu tenho um envolvimento já longo com a saúde mental em Florianópolis e tal. Entrei na prefeitura em 96 e naquele ano mesmo passei a integrar o que seria a primeira equipe do CAPS. O CAPS nem existia ainda, ele era um projeto naquele momento, estava sendo organizado por um pequeno grupo de profissionais que já estava lá. E começou a operar em março de 96, ainda no Centro de Saúde do Centro, que era o espaço disponível que a gente tinha. E a partir de novembro, dezembro, é que a gente mudou para o endereço definitivo, onde funcionou por muito tempo, lá na Agronômica, né? Mas então eu já faço parte dessa equipe desde o princípio. E de lá para cá, bom, tem sido sempre uma luta dentro do campo da saúde mental, com a participação também no movimento da luta antimanicomial, né, que é um dispositivo super importante para a gente fazer avançar isso que é a principal reivindicação desse movimento social, que é a reforma psiquiátrica, né? A reforma psiquiátrica é um processo e é complexo, e ele envolve uma série de atores que nem sempre estão muito afinados entre si. Mas, enfim, o movimento é fundamental para isso que a gente chama de reforma psiquiátrica, que é principalmente uma mudança no modo de cuidado com as pessoas que têm problemas de saúde mental, têm transtornos mentais, né? Tradicionalmente, o Brasil sempre relegou esse cuidado para os hospitais psiquiátricos, para os manicômios. E a partir dos anos 80, a gente começa, então, a pensar isso diferente, né? A criar estratégias para poder, de fato, oferecer cuidado para essas pessoas, né? Porque o manicômio nunca cuidou de ninguém, né? Sempre foi uma forma de contenção, uma forma de aprisionamento e nunca de cuidado. Então, desde lá, final dos anos 80, a gente está nesse processo aí de reestruturação, ou melhor, de criação de uma rede para que ela possa oferecer os serviços de cuidado de saúde mental. Legal. E aí, Estelinha? Quem é a Estelinha que está aqui hoje conosco? Fala um pouquinho de ti. Eu sou agente comunitário de saúde. Trabalhei desde 99 na rede. Entrei na prefeitura no governo da Ângela Min, ainda. Na época era o Manuel Américo, que era secretário de saúde. Depois veio o Dr. Cândido, né, que foi o que mais implementou. Nós tivemos embates com ele, mas também a gente teve avanço. Né, sou conselheira municipal de saúde. Felipe depois vai contar um desses embates que nós queremos saber o que aconteceu. Não, é melhor não. É melhor não. Sou conselheira, estou conselheira novamente no Conselho Municipal de Saúde pela Alegremente, porque em 2016 eu comecei a usar o CAPS, Ponta do Coral. Aí tive alguns episódios, tive um cuidado lá, voltei para a rede novamente e comecei a militar na saúde mental, mais dentro da Alegremente, né? Mas dentro do Conselho Municipal de Saúde... Explica para nós o que é a Alegremente.
Alegremente é a Associação dos Usuários do CAPS, dos CAPS, né? Então, aí, agora, desde 2018 eu estou afastada. Então, na militância junto da Alegremente, né? Mas já fui conselheiro municipal por seis gestões, já trabalhei como agente comunitário de saúde desde 99, vim do movimento estudantil, passei pelo movimento comunitário, tem todo um trajeto, de todo o tempo que a gente usava o quichute, depois a conga. É. Então, fiquei Eu te velha. conheci no movimento sindical lá, né, brigando pelos agentes comunitários, brigando nas conferências de saúde também, sempre uma lutadora. Estava sempre Prazer estar aqui no contigo. movimento sindical, sempre no comando de greve. É, sim. Estava sempre no comando de greve, Conheci. fechando o poço, Fechando o posto também. e cada vez que eu ia para algum lugar que eles me transferiam, porque não era velado, Sim, mas tinha perseguição, sim. como tem até hoje. E aí, cada vez que eu ia para a greve, eles me mudavam de unidade. Aí, na hora da greve, eu conseguia fechar aquele posto e eles tentavam me trocar para outro posto. Quando viram que não tinha mais jeito, que cada posto que eu ia era mais de um ponto que fechava na hora da greve, a gente fechava em 100%, só ficava o coordenador. A gente avisava, quem for ficar na unidade vai ter que atender todo mundo. Então, era o argumento que a gente tinha para tirar todo mundo do posto. E aí a gente conseguiu fazer dentro desse movimento, né, nas greves, dentro do comando, e daí eles resolveram não me transferir mais para posto nenhum. Legal. Aí o penúltimo foi o Monte Cristo, depois fiquei só na colonia e a gente fechava 100% para o pessoal ir se adaptando a fechar as unidades para poder ir para a greve, para poder lutar, para a gente ter no SUS público, 100% público, gratuito, para a questão dos nossos profissionais da rede, sempre lutando para poder a gente ter mais profissionais, que eu acho que é o que está faltando muito na rede. Dentro do CAPS a gente tem falta de profissional. A gente tem falta de profissional na assistência farmacêutica. Segura essa parte. Nós vamos chegar nessa parte aqui. Vamos primeiro pedir para o Felipe. Felipe, fala um pouquinho de como é que se organiza a rede de saúde mental em Florianópolis para a gente entender, e aí nós vamos chegar no que falta para a Estelinha nos contar. Beleza. Então, eu acho interessante a gente começar por aquilo que pela descrição de como ela deveria ser. Porque os serviços de saúde mental, eles estão organizados em um esquema de rede, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, e que conta, então, por ser uma rede, com serviços capazes de dar atenção à saúde mental na atenção primária, os postos de saúde, na secundária, os CAPs, e na terciária, que seria a atenção à urgência, à hospitalar e etc. Bom, a RAPS, então, propõe que em todos esses níveis de atenção à saúde hajam serviços capazes de responder à demanda por cuidado em saúde mental. Os CAPs entram aí também como, obviamente, né, como o serviço de atenção especializada, porque é atenção secundária. Essa portaria que cria a RAPS é de 2011, que é a 3088. E nela estão descritos 7 pontos de atenção em rede, sendo que vários pontos desses se subdividem em serviços diferentes. Então, é uma rede pensada para atender todas as necessidades para quem tem algum tipo de demanda em saúde mental. Desde o cuidado mais simples, mais eventual, né, na atenção primária, até
as situações de urgência, de crise, de internação, inclusive, né? Não em manicômio, obviamente, a internação em manicômio não faz parte da RAPS, mas a gente teria dispositivos como os CAPS 3, como as enfermarias, como as salas de estabilização, para atenção à urgência, leitos em hospital geral, que é uma das grandes reivindicações. E ela, então, propõe, né, que os municípios constituam os serviços para poder estabelecer essa rede de cuidados, transformando o modelo anterior em algo completamente ultrapassado, porque todas as necessidades estariam atendidas pela RAPS. Não precisaria mais de manicômio para coisa alguma, né? Nem mesmo para atenção à urgência, porque aí a gente teria serviços abertos capazes de dar essa atenção. E aí, então, isso é o plano ideal, vamos dizer assim. Aquilo que foi proposto pelo Ministério da Saúde lá em 2011 e que passou a balizar todas as ações dos municípios na constituição das redes. Obviamente que aí o município tem autonomia. Ele cria os serviços que ele acha que precisa, ou que ele avalia que são necessários. E aí chegamos em Florianópolis, né, que é uma capital que tem hoje quase 600 mil habitantes. Teve 40 mil atendimentos de saúde mental só em 2022. Em um ano. Isso só no CAPS? Esse dado é só do CAPS? Ponta do Coral? Isso é atendimentos em saúde mental. Em geral. Em geral. Certo. Né? A gente não tem a discriminação. Então, né, isso dá uma boa dimensão da demanda, né, da necessidade de serviço que a gente tem. Porque se nós estamos falando em saúde, estamos falando de uma concepção de saúde integral, né, onde a saúde mental é parte inerente da saúde. Você não vai no posto de saúde apenas porque está com dor de cabeça. Você vai também porque tem uma série de complicações, algumas dificuldades de ordem emocional ou dessa ordem. Isso nem deve ser contabilizado, Exatamente. porque toda manifestação clínica muitas vezes tem algo de sofrimento psíquico aí nesse componente. A gente estima que em torno de 50% daquilo que vai ao posto de saúde, que procura atenção, cuidado em saúde, tem algum componente ou na origem da doença física, né? Ou como consequência dela. Sim, com certeza isso. Então, é um tema que está sempre presente, é um aspecto que está sempre presente no cuidado da saúde. E aí, então, Florianópolis, que criou seu primeiro CAPS em 96, e até hoje é o único. Eu tenho que rir, porque quando a gente fala isso para profissionais de outras cidades, ninguém acredita. Como que pode uma cidade que é capital, com 600 mil habitantes, ter apenas um único CAPS para adultos com transtorno mental? Claro, a gente tem 2 CAPS AD para pessoas com problemas no uso de álcool e drogas e tem um CAPS para criança e adolescente. Né? Mais recentemente, surgiram, primeiro que era chamado de NASF, que aí sim os profissionais de saúde mental estavam inseridos, mas isso na atenção primária. Depois isso se tornou a EMAESM, que era uma equipe de profissionais ligadas ainda à atenção primária, mas que eram profissionais de saúde mental. E atualmente chamam-se EMULTI, né, que tem essa mesma função, ou seja, cuidado em saúde mental na atenção primária, mas que já envolve uma demanda um pouco mais complexa. Então, hoje a gente tem esse tipo de atendimento, temos algum atendimento psicológico, médico na atenção primária para a saúde mental e temos os CAPS. E só. E acabou. Dos 7 pontos da RAPS, nós temos 2. Que é a atenção primária e a atenção especializada secundária. E a vergonha que é o único local de internação da grande Florianópolis ainda ser a estrutura manicomial. Exatamente. Né? Isso sustenta o manicômio, né? Isso mantém o manicômio vivo.
Isso A é que falta da estrutura preventiva. É. Estela, tua Por deixa favor. de falar. E a rede real, Estela, que você encontra, qual é? E a gente sabe que hoje a gente tem falta de profissionais dentro do CAPS, dos CAPS, não é só do CAPS Ponta, mas dos nossos CAPS que a gente tem na cidade. A gente tem essa deficiência desses profissionais na rede. E a gente está lutando para com que a gente continue tendo um atendimento humanizado dentro do CAPS. E a gente precisa ter mais uma estrutura para o final de semana, que também tem falta. A gente precisa, quando está em crise, eu não quero ir para o IPQ, que é o único dispositivo que a gente tem hoje. É só o IPQ. A gente tem lutado para ter vaga nos hospitais gerais, que está faltando. Porque tem o Instituto São José também, que também é particular. Tem um lado que é particular e outro lado que é público. Né? E eu já passei por ele. Foi muito triste, assim, com ter ficado internado lá. Então, eu acho que a gente precisa lutar para ter as internações em leitos gerais, nos hospitais de forma geral. A gente precisa dos profissionais que estejam atendendo, não uma equipe mínima. A gente quer ter nos profissionais uma rede que comporte os atendimentos para nós. Eu hoje tenho mais dificuldade, eu faço intensificação de cuidados dentro do CAPS Ponta. Só que eu estou em falta porque eu estava doente, então eu acabei não indo mais. Aí, eu acho que assim, a gente precisa ter mais profissionais na rede. A gente precisa ter outros equipamentos. Não adianta, agora tem o tal do CAPS 3 e o CAPS 24 horas. Que esse CAPS 24 horas que a gente estava lutando, eles queriam que fosse um CAPS 4. A gente ainda está lutando para ter um CAPS 3. Só que o CAPS 24 horas, ela disse que não era, segundo a secretaria, ele é um CAPS 4, mas que atende como CAPS 3. Eu falei, eu que sou a louca, né? Mas calma, é porque esse assunto o Felipe vai nos explicar o que significa e depois eu quero que você traga os relatos sobre isso e fale um pouquinho mais sobre esse tópico. Pode ser? Pode. Eu quero comentar uma questão do que você falou e do que o Felipe falou, que é a questão hoje na atenção primária, da EMULT, né? Não sei, né? Eu não sei em outras unidades, a minha experiência ali no Centro de Saúde da Prainha, mas a impressão que eu tenho é que não difere muito. A gente teve um momento em que a gente conseguia enxergar o profissional de apoio, principalmente o psicólogo, né, na área de saúde mental. E hoje você tem uma estrutura que eles são... você diminuiu, parece-me, né? Eu tive essa sensação, os concursados, e você tem um crescimento da rede na forma de contratados. Só que os contratados, eles ficam um tempinho e saem. E teve contratado que chegou para mim e falou, Igor, eu não posso aceitar o seu paciente porque vence o meu contrato no fim do mês e eu não sei se vai ser renovado. Então, quer dizer, a gente tinha... E hoje, por exemplo, eu tô sem psicólogo de apoio no Centro de Saúde da Prainha, que é população vulnerável. Então, a gente percebe que nem o apoio ali, né, nem ter uma equipe ampliada, a gente teve a mesma dificuldade também com assistente social, quer dizer, nem o básico às vezes é cumprido. Aí você chega no CAPS e essas questões que vocês trouxeram. Mas, antes da gente chegar no CAPS 3, que eu quero chegar lá, né, no CAPS 3, CAPS 4, depois você vai me explicar, o Felipe vai me explicar o que é, né? Eu acho bacana que dentro da história do Felipe, você contasse um pouquinho como é que foi o episódio, porque o Felipe, até descrevendo aqui, o que aconteceu? Ele estava no CAPS, ele falou aqui que ele fundou o CAPS. Aí, em determinado momento, alguém achou
que ele não deveria mais estar na saúde, que ele ia para assistência social por conta da luta antimanicomial, por conta da luta por melhor estruturação da rede. Foi isso, Felipe? Conta para nós essa história aí. Foi uma Eu novela. tava nela. Tava, né? Foi uma novela muito complicada, né? Porque foram muitos anos, algo que se arrastou muitos anos, justamente naquele período lá da gestão do Cândido, Do Cândido. que já faleceu, inclusive, né? Já não está mais aqui para responder por isso. Mas, enfim. Então, naquele momento, a gente tinha uma posição, a equipe do CAPS Ponta do Coral tinha uma posição muito clara em relação à forma de funcionamento de um CAPS. Como um CAPS deveria funcionar. E a gestão tinha outro. A gestão, pela sua composição, entendia que o CAPS deveria funcionar de uma determinada maneira. E aí nós começamos a entrar em conflito, né? Porque a equipe resistia, assim como resiste até hoje, dá para dizer assim. Dá para dizer que a história do CAPS é uma história de resistência. E a equipe que estava naquele momento resistia a essas orientações, porque a gente queria que o CAPS funcionasse como ele deveria funcionar, como um CAPS deve funcionar. E a partir daí, de um determinado momento, a tensão cresceu demais e a gestão resolveu que a gente deveria, uma parte da equipe, claro, não eram todos, mas uma parte da equipe que se mostrava mais resistente, fosse transferida para outros lugares. Mas né? teve o Em outras episódio secretarias. da Conferência Municipal de Saúde. Isso. Conta o detalhe da Estopim. Esse foi a gota d'água, né? Porque a gente tinha isso em 2010. A programação de uma Conferência Municipal de Saúde, conferência... Que é de participação popular, Isso. que tematiza as melhorias da saúde do município, né? E faz propostas, E né? faz propostas. Então, a gestão, naquele momento, estava muito incomodada com essa conferência. Nós ainda estávamos no CAPS, claro. Estava muito incomodada e queria fazer uma conferência regional, ampliada. Era algo que tirava Florianópolis do foco. E havia, então, agendado o tema para ser discutido na reunião do Conselho Municipal de Saúde. E nós nos organizamos, alguns trabalhadores, com os usuários de serviço. Vamos todos, então, participar dessa discussão lá no Conselho Municipal de Saúde. Vamos exigir que o município faça a conferência municipal, porque era necessário, porque era de direito, etc. E aí, então, fomos para essa reunião do Conselho Municipal, aconteceu um bate-boca, enfim, o conflito se abriu de maneira mais evidente e passou aí, conseguimos aprovar a realização da Conferência Municipal, conseguimos fazer várias propostas, participamos, etc. Isso foi na metade do ano. Em agosto, nós recebemos uma notícia de que nós estávamos sendo afastados do CAPS por insubordinação, porque nós fomos para a reunião do Conselho Municipal de Saúde. Isso era que ano que foi isso? 2010. Não foi na ditadura militar. Não. Foi um pouquinho. Não, foi um pouquinho Então, antes. quer dizer, em 2010, Isso. você tem uma atitude autoritária de pegar, vocês não podem participar da conferência de saúde, não pode falar para as pessoas cobrarem seus direitos. Então, saiam da saúde. Estão banidos da saúde. Fomos banidos. Foi. E eles escolheram 4 profissionais do CAPS e uma profissional da atenção primária, que não tinha nada a ver com a coisa, porque essa pessoa era minha esposa. Olha. Então, Que é a Lívia, que esteve aqui falando sobre a população em situação de rua. E ela foi incluída nesse pacote. Só que eles nos puniram com a remoção e só depois abriram o processo administrativo. Né? Tem mais esse detalhe que é importante, porque não havia processo administrativo. Eles simplesmente mandaram a gente sair e depois abriram o processo administrativo. E eles determinaram onde vocês iam. Sim.
Falaram, não, o Felipe vai para cá, a Lívia vai para lá, fulano vai para lá. Exatamente. Né? E o detalhe que as pessoas precisam saber é que é o seguinte, é muito digno trabalhar na assistência social. É um lugar, um front muito legal. Só que isso implicava em redução de salário. Isso. Né? Então, quer dizer, eles cortaram o salário de vocês ainda, além de transferir para um outro local, que às vezes a gente está organizado com horários, com família, com transporte, ainda diminui o salário, porque daí você perdia a gratificação que você tinha na saúde para estar em outra função. Né? Então, foi uma perseguição escrachada. E o que aconteceu depois? Bom, esse processo administrativo acabou sendo arquivado, porque ele era improcedente, obviamente. A acusação é de que nós tínhamos cometido insubordinação. Bom, porque fomos levar os pacientes do CAPS para a conferência municipal e para a reunião do Conselho Municipal de Saúde, aquela de março, e fizemos um abuso de incapaz. Né? No processo... Consideraram ainda incapaz, né? Incapaz, Estelinha, isso é incapaz de tomar decisão, não pode. No processo administrativo, havia essa menção de que nós estaríamos cometendo um crime de abuso de incapaz porque levamos os usuários do serviço de saúde mental. Não levaram, porque eles tinham livre-arbítrio, eles decidiram ir, ninguém levou ninguém. E aí o interessante é que, até onde eu sei, vocês ganharam na justiça isso, não foi? Não, a gente entrou na justiça com mandato de segurança para tentar impedir a remoção, mas o juiz, infelizmente, não sabe muito bem. Não deu o mandato de segurança. Daí teve que correr o processo administrativo. Então, foi o final do processo administrativo que deu ganho de argumento para vocês. E daí a prefeitura, depois de quanto tempo reconheceu o erro? Então, isso tudo em 2010. Né? O processo voltou para as nossas mãos em 2017. 7 anos. 7 anos. Porque ninguém sabia onde é que andava esse processo. Esse processo desapareceu. Todo ano a gente ia lá e pedia de novo, olha, queremos o processo administrativo. E ninguém sabia onde estava aquilo. E aí, só em 2017 é que a gente conseguiu recuperar esse processo e, com isso, fomos reconduzidos à origem. Não, então... Dos 4, apenas 2. Dos 5 do CAPS, dos 5 profissionais do CAPS, apenas 2 pessoas voltaram para a saúde. Claramente vocês sofreram dano e claramente isso daria um ganho judicial também, né? Mas aí voltaram para a saúde. Foram muito bem-vindos, continuou a história no CAPS ali. Né? Principalmente por isso, né? Porque tem uma relação afetiva muito importante com o campo da saúde mental. Meu desejo nunca foi ir para assistência social. Eu fui porque não tinha alternativa. Fui obrigado. Mas toda a minha história tinha sido voltada para a saúde mental, né? Minha formação, meus interesses, tudo sempre voltado no campo. São excelentes profissionais e, infelizmente, esse tipo de coisa ainda acontece depois da ditadura. Então, o Candinho teve o mérito, não vamos tirar os méritos dele, mas também ele teve ações que foram... Ele tinha coisa de tacar o chinelo lá nos outros. Fui eu que fui... Tu já levou uma chinelada do Candinho? Não, foi sapato. Sapato. Foi sapato, porque aí a gente estava no embate, justamente discutindo a conferência. Foi no período da Conferência Municipal de Saúde que a gente fez. E a gente estava, como a gente queria que os usuários estivessem presentes, nós convidamos a Lívia, que na época também era conselheira. A Lívia era conselheira municipal de saúde. Pelo sindicato, né? Pelo sindicato. Ela era conselheira municipal de saúde. E aí, naquele dia, já se acalorou a discussão dentro do conselho. Candinho deu uma ponta e eu na outra. Então, eu não parava de falar. E ele levantou, tirou o sapato e jogou. Eu vim pra cá, me arrastei um pouco. Aí ele não acertou, eu fiquei mais pé da vida. Ele não me acertou e ele queria que eu devolvesse o sapato. O sapato?
Eu falei, eu não vou levantar pra devolver nada, não mandei tu jogar. Depois eu que sou a doida. Sim. Falei, tu vai ficar sem sapato, tu vai esperar até o final Aham. da reunião. Sim. Mas foi uma parte... Hoje a gente ri, entendeu? Sim. Mas foi hoje a trágico, gente né? ri. Mas o que Sim. foi de pressão que a gente sofreu, o Alívio, o Felipe, a Sandra, tinha mais quem estava junto, Felipe, No grupo do CAPS, no grupo do CAPS. eu, Lívia, a Sandra, a Mariana e a Elisângela, que hoje Isso. é professora da UFSC. E a gente estava nessa luta. E eu entrei no meio da história, porque eu era conselheira e era usuário do CAPS também. Então era como se eu tivesse implodido o povo para ir para a conferência. E a gente lutou e, graças a Deus, os usuários foram. Mesmo sendo guiados, a gente não deixou de ter o acompanhamento, entendeu? Porque também não dava para soltar todo mundo assim. Mas estava todo mundo firme e forte na luta lá na conferência. Todo mundo gritando, todo mundo falando. Mesmo quando queriam calar nossa voz, a gente falava igual. E a gente teve embates fortes ali. Hoje até a gente pode dizer que estamos bem, entre aspas, que comparado ao período que a gente passou lá atrás, há anos atrás, né? A gente ficou feliz quando eu soube que a Lívia e o Felipe estavam voltando para a saúde, né? A gente ficou super feliz com isso. E foi muito bom o retorno deles para a rede, né? Deu uma confiança, deu um ar de alegria. De vitória mesmo, é uma sensação de reconhecimento, né? De reconhecimento. E aí nesse período também, eles foram para um lado. Como eu era empregada pública, eles não podiam me mexer, não podiam abrir o processo, até abrir o processo de sindicância. Sim. E aí me transferiram de unidade. Sim. E aí, nessa época eles me transferiram de unidade. Eu estava no Itacorubi e daí me mandaram para o Monte Cristo. Já foi uma punição. Eu lembro não lembro, eu lembro depois disso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Estelinha, mudando um pouquinho o assunto. Eu queria que você falasse, porque muita gente que vai ouvir o podcast tem ou curiosidade ou preconceito em relação ao CAPS. O que você, como usuária, percebe no CAPS e como é isso, né? Como é frequentar? Porque eu sei que tem um grupo de amizade, eu sei que tem processos terapêuticos maravilhosos, o Alegremente, né? O Alegremente, ele tem oficinas também para renda. Como é que é isso? Conta um pouquinho para nós. Eu hoje vou lá procurar o CAPS. Como é? Como eu vou ser recebido? O que você encontra no CAPS? Você primeiro encontra amigos. Você encontra profissionais que estão ali à tua disposição para te ouvir. Mesmo às vezes na correria a gente chama ô Felipe, ou Ingrid, qualquer um da equipe a gente chama o Dr. Marcos Aurélio. E aí eles param, mesmo que tenham em atendimento, falam com a gente, olha, agora a gente não pode atender, mas depois eu falo com você. Tem essa parte da companhia, tem a parte da amizade, tem a parte de humanização, entendeu? Quando você vai no CAPS, você não precisa ter medo, você só vai encontrar louquinho. Porque acham que, porque a gente tem transtorno, pensam que a gente é maluco, que a gente é incapaz, que a gente não tem noção de onde a gente está, nem lé nem crê. O condução de incapaz. O preconceito estava ali. Entendeu? E a gente sabe que hoje, você for no CAPS, você tem uma equipe, mesmo que desfalcada, tentando fazer das tripas coração
para te dar um bom atendimento. Te atendem com carinho, com atenção, sabe? Isso faz o diferencial no teu dia a dia. Faz com que você não queira... Às vezes a gente fica o dia inteiro lá. E a gente tem a convivência, tem o brechó, tem as arteiras. CAPS fornece refeição também para quem fica o dia E a todo, gente né? teve que, quanto à associação, a Alegremente, a gente, no período que eu entrei, a gente não tinha mais alimentação. Aí a gente teve que fazer um debate com a prefeitura Olha, foi uma conquista. e aí a gente conseguiu a questão das refeições. Não é para todo mundo. É para quem tá Ainda- com aquele projeto Para quem terapêutico. está com o PTS, Uhum. com o seu projeto terapêutico de singular, De passar o dia lá. passar o dia lá. Uhum. Mas se você vai de manhã até as 9 horas, até as 8 horas, Uhum. você tem direito ao almoço. E se você faz alguma atividade, você também tem... São 2 atividades que você tem que ter. Você tem direito ao almoço. E aí você chega de manhã, você tomou café às 9 horas, tem um almoço. Se você está em crise, tem um atendimento com o psicólogo, com a enfermeira, que sempre te atende com jeito. Eu vivia fugindo para tomar remédio, me escondia embaixo da mesa. Mas as meninas, a Tamara descobriu que eu me escondia embaixo da mesa Uhum. para não tomar o remédio. Uhum. Mas aí Eu lembro, você para tomar remédio não era fácil, né? eu continuo não sendo. Continuo não sendo. Sim, sim. Eu para tomar remédio continuo não sendo. Eu sou a paciente mais impaciente que tem. Ah, eu também não tenho muita paciência para remédio, Não não, vou consigo. confessar. Eu preciso de alguém que me liga. O Gabriel me liga para fazer videochamada para mim tomar o remédio. Porque senão eu... Tchum, tchum. Né? Então, para quem vai no CAPS, é um espaço de convivência. É um espaço único, exclusivo. Você está com os seus amigos. Às vezes você está em crise, às vezes tu não está em crise. Não precisa ter medo de ir no CAPS. Eu tenho medo de, quando eu estou em crise no final de semana, é ir para o IPQ. O IPQ, eu acho que não deve nem existir o IPQ. Só que a gente precisa ter um outro dispositivo para que você vai fazer com o pessoal que está no IPQ, entendeu? Com esses usuários que estão lá no IPQ. Porque eu fiquei internada lá. Então, eu fiquei fechada num quartinho. Uhum. E na época que eu fui vítima de violência, então eu não podia ver árvore, eu não via minha sombra, né? E tudo isso. E aí eles me deixavam amarrada. E só no sossega-leão, né? Cada vez que a gente acorda, mais agitado, eles não têm essa paciência que tem no CAPS, entendeu? De sentar, de conversar contigo, de tentar fazer você melhorar. Não, lá é contenção mesmo. Eu tenho mais medo do manicômio do que do CAPS. Uhum. O CAPS você tem um atendimento que é diferenciado, entendeu? Eles conseguem olhar para ti e ver você. Uhum. Tratar você, como você é. Não ficar julgando se você vai de sapato, se você vai de chinelo. Você é atendido igual, de forma igualitária, entendeu? Eu gosto de ir no CAPS. Só não tenho ido porque eu estava doente, então eu acabei não indo muito. Mas eu prefiro 10 mil vezes estar dentro do CAPS do que um IPQ da vida. E a gente precisa ter outros lugares para ir. Não só o IPQ, não só o Instituto São José. A gente precisa ter as vagas no Hospital Geral. A gente precisa ter mais profissionais. Mas
e que os médicos tenham a sensibilidade de nos tratar como a gente é, não como querem que a gente seja. E isso dentro do CAPS é respeitado. Eles tratam a gente como a gente é. Não tratam a gente como louquinho, como doido, que às vezes assusta um pouco as pessoas, né? E, só tem maluco no CAPS. Não, cada um tem a sua singularidade. Cada um tem o seu momento, tem o seu espaço. E a gente constrói muitas coisas juntas. A gente tem as oficinas. O Felipe é o nosso mestre em música. A gente tem O Felipe, oficina toda a festa do CAPS, o Felipe tá com a banda dele lá, né? E bota o povo para cantar, e ensina o povo, estimula, né? a gente tem a oficina de música Que legal. no CAPS. E o Felipe aguenta nós com aquela voz de taquara rachada. E a gente tem a voz de taquara rachada. Mas a gente se diverte, a gente está bem. Essa é que é a função da oficina, né? Da gente poder promover um momento em que as pessoas se confraternizam, cantam juntas e não ficam falando de doença. Né? É um momento que a gente... De produção de saúde. É um momento que a gente se sente livre dentro do CAPS, entendeu? É um momento de alegria. E a gente tem muito essa questão de se abraçar. A gente tem um cuidar do outro, um se preocupa com o outro quando o outro não aparece. A gente já liga para saber o que está acontecendo. Legal. A gente consegue, dentro do Conselho Municipal de Saúde, a gente teve algum debate, a gente conseguiu a alimentação, mesmo por enquanto dessa forma, como está por conta do PTS, mas a gente conseguiu a alimentação, a gente conseguiu voltar para o CAPS Ponta do Coral. Isso eu acho que foi uma das maiores conquistas da Alegremente. Legal. Foi conseguir voltar para o CAPS Ponta do Coral, que estava na agronômica. Porque foi transferido para o continente, ficou o quê? 3 anos lá? Mais. De 2019 até agora. 5 anos, praticamente. 5 anos. Ficou no continente, descaracterizou, mas eles fizeram daí a reforma e trouxeram de volta para a agronômica, né? Mas isso foi uma luta. Foi uma conquista da associação. Da associação. Juntamente com os profissionais, mas foi uma luta da associação. Legal. E a questão da alimentação, a questão de lutar pelo RH. Pelas pessoas, né? Porque estava faltando, inclusive, secretário administrativo, né? Sim, agora... A parte ali na recepção, né? Na recepção estava com falta. E aí eles deram uma resposta? Chegaram 2 profissionais lá. Deram uma resposta, então, para isso. Que a comunidade e o Alegremente tem... Vocês todos, os usuários, têm essa associação forte e participam, né? Participam, já vi o pessoal indo se manifestar na Câmara de Vereadores. Você é ativa ainda no Conselho Municipal. Mas aí eu quero puxar um tema, porque como a gente tem um tempo curto, eu quero ainda que a gente discutisse um pequeno tema antes da gente ir para os encerramentos, Estelinha. A gente tinha uma briga por ter o CAPS 3. E agora, recentemente, o prefeito anunciou a instalação do CAPS 24 horas lá no Carianos. Ele dá conta da nossa reivindicação desse CAPS 3? O que vocês estão vendo desse dispositivo? Começa pelo Felipe, depois tu comenta. Ok. Então, é um mistério. Esse CAPS 3, de fato, né, é uma reivindicação muito antiga. Florianópolis era a única capital do Brasil que não tinha CAPS 3. Só para explicar, um CAPS 3 é aquele que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Atende, portanto, às situações de crise e com leitos de permanência noturno, principalmente de acolhimento noturno. Mas ele também faz acompanhamento longitudinal das pessoas, nesse caso, que seriam moradoras do sul da ilha. Nesse caso, porque o complexo está lá. O complexo está lá, né? Bom, ele começou a funcionar recentemente, bastante alardeado.
Né? Agora estão divulgando um número Falaram em fantástico. 1.700 atendimentos em 2 meses de funcionamento. 3 semanas. 3 semanas de funcionamento. Né? É um número recorde, realmente. Mas o problema, principalmente para a rede municipal, é que ninguém sabe como é que ele funciona. Isso é um mistério. Ninguém tem acesso ao contrato que foi feito com a empresa que gestiona esse serviço. Porque ele é terceirizado. É o CAPES, o único CAPES terceirizado da cidade. Né? E ninguém sabe, ninguém tem acesso a esse contrato. O que foi contratado com essa empresa? Não? Ninguém sabe. A gente já pediu. Já? Conseguiram um contrato? Não, a gente já pediu. Ah, sim. O Sintrazen também está pedindo faz um tempo. Tem um contrato Não da tem estrutura que foi publicado no Diário Oficial, mas de fato ele não dá conta de explicar como é o funcionamento. Uhum. Né? Ele fala assim, tem tantos leitos, tem... São 12 leitos. Então, daí tem tanta estrutura, a OS tem que dar conta de ter tantos profissionais, aí tem uma escalinha de profissionais, mas realmente a gente não tem o detalhamento de como funciona. Isso a gente já está correndo atrás. O que você tem ouvido falar lá do CAPES 3? Porque eu tive na festa junina lá, né, com a Estela do CAPES, e um usuário me falou, fazendo essa crítica, né? Porque como é uma OS, você tem salários inferiores aos salários da prefeitura, principalmente do nível médio, né? E é muito frequente ter rotatividade de profissionais e muitas vezes é uma boa porta de entrada para profissionais sem tanta experiência, não tem carreira, né? Tá começando agora também o trabalho lá e tal. E aí teve o relato de que teve um atendimento à noite, um usuário lá que eu tive a oportunidade teve um atendimento à noite, hoje outro durante o dia, que parecia que alguns profissionais não tinham experiência, que tiveram dificuldade de acesso. É isso que eu ouvi. Você tem ouvido mais coisas de lá? Porque é isso, a gente só ouve falar porque a gente não sabe como é que funciona e a gente não tem acesso também. O conselheiro não tem acesso. Sabe que na inauguração do multi-hospital, 2 vereadoras foram banidas com spray de pimenta. Não podia nem entrar lá para ver a estrutura. Vereador. Então, tamanho desrespeito. Então, é um mistério. Né? A caixinha de Pandora. E o que você tem ouvido lá dessa estrutura? Olha, o usuário que foi... Alguns usuários que já estiveram lá, depois me procuraram para reclamar da questão do atendimento. Uma foi atendida por um radiologista. E aí a gente pergunta desde quando o radiologista está na RAPS. Ele não faz parte da equipe mínima. E não tem capacidade técnica para fazer atendimento ao usuário. Então, esse CAPES para nós primeiro, que a gente estava discutindo no conselho, a abertura do CAPES, quando eles disseram que queriam fazer um CAPES 4. A gente colocou que a gente queria um CAPES 3, né? Porque a gente precisava dos leitos. Tanto que no começo era para ser só apenas 12 atendimentos de permanência no hospital dia. Era só 12 vagas. E agora passaram para 30 dias. Você pode ficar na permanência no hospital, no atendimento. Mas porque a gente questionou... 30 dias no CAPES. No CAPES. No CAPES. No hospital. No hospital dia, 12 horas para configurar isso, hospital dia. Isso, até onde eu sei, não mudou, porque as internações, para ele ser aprovado como hospital dia e cirurgias, tem que ser 12 horas. Então, 30 dias era a estrutura do CAPES contratualizada. Mas pode ser que tenha mudado, né? Mas aí a gente tem um usuário que já reclamou de falta de atendimento. E aí eles fazem o primeiro atendimento lá e mandam de volta para o CAPES Ponta. Pois é, isso eu também não entendi. Eu realmente não entendi. Eu ouvi isso, vi evolução, inclusive, né, de usuário que foi lá
E Foi esse paciente atendido meu... no primeiro momento foi dado o atendimento ali. Aham. Disseram que não tinha psicólogo. Que eu atendo população de rua, né? Então, teve um usuário que... Foi isso. Projeto terapêutico, foi feito um primeiro atendimento e encaminhado para o CAPS, mas vai. E aí voltaram reclamando que teve o primeiro atendimento, eles já foram atendidos, Aham, entendeu? Só que aí eles são mandados para o CAPS Ponto de novo. pois é. E aí é uma caixinha de Pandora. Agora a gente já pediu para fazer a visita técnica, né? Alegremente já pediu a visita Que bom, técnica. importante. A gente já pediu a questão do edital, o que foi contratado com a UBS. A questão da alimentação desses usuários que estão lá, se é que tem algum, quantos tem, e tirar essa fantasia de que teve um atendimento em 3 semanas de 1.700 pessoas. Pois é, estranho. Esse número é muito estranho. É muita gente para 3 semanas. E a gente não tem visto essas pessoas, né? Você não sabe onde elas estão. Se fosse dito, olha, isso foi de procedimentos, Então, pois é. aí ainda poderia ser que chegasse a esse número, mas eu acho muito ainda. E se cada vez que você for me atender, eu preciso de uma injeção, é um procedimento. Se eu preciso de um remédio, é um procedimento. Que vai na É a única explicação, né? Que você passou ali na frente, deu oi, você considerou um atendimento. Que passou na recepção, você está ali dentro. Entendeu? E não é isso. Não é isso. E tem a questão da farmácia também, que colocaram na mensagem que foi aladeado pela ND Notícias, que tem uma farmácia dentro do CAPS. Eu falei que a gente está questionando se essa farmácia é a farmácia... Se é uma farmácia só para o CAPS ou se é a farmácia geral. Geral não é, né? Eles não... Mas como eles colocaram que era dentro do CAPS... E eu acho que não é nem farmácia, né? Porque não tem farmacêutico contratualizado. Não tem farmacêutico. Se tem farmácia e não tem farmacêutico, como é que vai fazer essa dispensação de medicação? Pois é. Vai ser uma dispensação para os usuários do CAPS, ou vai ser uma dispensação para todos os usuários em comum que usam o hospital? Sim. Importante questionamento. Deixa eu... Não sabe para onde vai. Sim. Desculpa te interromper, Estelinha, só porque como a gente está com um tempinho apertado, eu ia pedir agora para vocês fazerem já as palavras finais de vocês. Eu queria continuar discutindo a noite inteira. De repente a gente começa com a Estela, que já estava falando. O que você quer, o que você acha que a gente precisa ainda avançar na rede de Florianópolis? O que você quer para a rede? O que você quer falar agora para as pessoas que estão nos ouvindo, que você espera da rede de saúde mental? Que a gente seja respeitado em primeiro lugar. A gente tem transtorno, mas a gente não é bobo. E a gente espera que continue o atendimento humanizado. A gente quer ser atendido conforme a gente é igual. Entendeu? Eu não quero ser atendida de forma diferente porque eu sou diferente. Eu quero que a gente possa ter os nossos profissionais bem remunerados. A gente quer que os nossos psicólogos não adoeçam, que os nossos enfermeiros não adoeçam. E a gente gostaria muito de ter um CAPS que pudesse nos atender e ampliar a rede de saúde mental dentro do município, mas não com OS, não com serviço terceirizado, mas com concursados. A gente precisa ter esse olhar diferenciado para nós. Eu queria que a gente pudesse chegar no CAPS, nos outros CAPS, e ser atendido de forma como a gente é tratado bem no CAPS Ponto do Coral.
Eu queria que esse serviço seja ampliado, que a gente possa ter esse serviço em todo o território, né? E que a gente possa estar ao lado de quem a gente quer, dos nossos familiares e os nossos profissionais. Eu prefiro muito, quero muito que os nossos profissionais sejam respeitados também dentro do CAPS, que não tenha perseguição política por ter um posicionamento diferenciado. Eu sei que isso pode ser utopia, Não, chama democracia. mas eu quero muito que isso aconteça. E eu quero que a gente tenha esse atendimento, sabe? Porque a gente vê a diferença que é de um profissional que tem esse olhar diferenciado para a gente e do profissional que está lá no IPQ. Que nem outra coisa que eu acho que é um absurdo, é fazerem residência, nossos médicos fazerem residência no IPQ. Tem que fazer residência no CAPS para aprender como que é trabalhar com a gente. Isso é um fator de nos respeitar, já nos basta. A gente não quer ser desrespeitado. Assim como a gente não desrespeita ninguém, a gente não quer também ser desrespeitado. E que o amor que a gente tem por eles, a gente, às vezes, se pudesse abraçar, vai sair abraçado com eles. Porque eles são profissionais que dão a vida pela gente. Dão uma força pra gente. Tem um cuidado com a gente. Então, eu queria que nesse próximo... Meu desejo é que a gente consiga ter mais CAPs, mas com qualidade. Com essa dignidade, com mais Filipes, mais Ingrides, mais Marcos, né? Mais Lívia. Mais Lívias. Sabe? Sim. Eles conhecem bem a nossa realidade no atendimento. Sabem nos atender com carinho. E isso faz todo o diferencial no tratamento. A gente ser atendido com carinho, com respeito, com a nossa, mesmo com as nossas dificuldades, mas eles nos tratam diferente. Eles nos tratam com todo o carinho, com todo o amor, com todo o respeito, com toda... Fazem da tripa coração para poder nos atender. E a gente sabe, às vezes, que eles estão ocupados. Mas mesmo assim, mesmo quando eles estão ocupados, eles dão um jeitinho de nos atender. Eles sempre fazem com que a gente se sinta acolhida. Obrigado, beleza. Obrigado, Estelinha. Vamos passar para o Felipe, então, Felipe. E o que as considerações finais, mas já apontando o que precisa ter nessa rede aí de Floripa também. Eu acho que, em primeiro lugar, precisa ter rede. Esse talvez seja o ponto fundamental, né? Porque não tem, né? Porque que uma rede não se faz só, ou melhor, não se faz rede apenas criando serviços, né? Os serviços precisam conversar entre si. Eles precisam atuar juntos. E, por isso, precisam ter um certo horizonte ético que une esse serviço, que permite que eles conversem. É isso que faz rede. Eu posso ter CAPS, posso ter leito em hospital geral, eu posso ter serviço de convivência, projeto de geração de renda, mas se eles não se conversam, não tem rede. Não tem jeito, né? Que é o caso atual, né? No caso atual a gente nem tem tantos dispositivos assim, né? Só temos CAPS, atenção primária, o consultório na rua, que é da atenção primária, que é um serviço da atenção primária, e falta tudo, né? E falta tudo. A gente não conversa e não tem serviço. Esse é o problema, não é? O acesso entre os poucos serviços existentes é muito truncado, né? A conversa entre eles é muito truncada. E é isso, como a Estelinha está falando, né? Disso que ela encontra no CAPS,
poder ser um padrão de formação, né? Os profissionais que vão trabalhar na saúde mental, na sua grande maioria, não têm formação. Não. Eles se formam no trabalho, eles se formam no serviço. E aí sim é que eles vão começar a entender uma outra lógica diferente, quando encontram alguém que pode ajudar nisso, né? Então, essa formação do pessoal é extremamente importante, porque você pode ter também todos esses serviços, mas se não tem profissional que pensa em outro padrão, de outra forma, ele vai fazer do CAPS um manicômio. Sim. Né? Pequeno manicômio. Exatamente. Então, a gente não precisa disso, mas precisamos urgentemente que a formação dos profissionais também seja uma prioridade. É isso. Então, gente, vamos encerrando por hoje, mas agradeço a todos que assistiram aqui, esse é o podcast Força SUS. Tivemos a Estelinha e o Felipe com um excelente debate de saúde mental. Espero que a gente possa ainda dialogar muito sobre o tema e melhorar muito. Quem sabe num próximo encontro a gente tenha coisas boas para contar, não só problemas, né? É isso aí, obrigado.